Olá! O programa Saúde e Consciência de hoje aborda o assunto cirurgia bariátrica, acompanhamento psicológico. Sabe-se que a cirurgia bariátrica e metabólica, também conhecida como cirurgia de redução do estômago, é uma cirurgia que tem sido muito realizada no Brasil. Nós temos dados que de 2003 nós saltamos de 16 mil cirurgias para 60 mil cirurgias em 2010. Também, para a realização dessas cirurgias, é necessário uma equipe multidisciplinar. Nessa equipe multidisciplinar, nós temos o profissional psicólogo que trabalha no pré e no pós-operatório, acompanhando e no atendimento desse paciente. Para conversar sobre esse assunto, nós temos hoje no programa Saúde e Consciência, nossa convidada, a professora Carla Patrícia Rambo, mestre em Psicologia pela UEM e atualmente ministra as disciplinas de Psicologia Geral, Psicologia do Processo de Hospitalização, Psicologia Forense, nos campos, nas unidades de Umuarama e unidade de Cianorte. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Maristela. Que bom tê-la aqui conosco para falar sobre um assunto que é bastante questionado na população e que tem muitos mitos que envolvem essa situação, não é verdade? Muitos. Você tem uma experiência de trabalho nesse acompanhamento psicológico do paciente. Como que funciona? Por que essa cirurgia é uma cirurgia que tem um ênfase grande nesse acompanhamento psicológico? Não que não houvesse necessidade, mas existem outras cirurgias e que não existe essa coisa preconizada que precisa fazer as sessões antes, precisa dar o acompanhamento. O que acontece com essa cirurgia? Antigamente, não existia a importância e nem a necessidade do trabalho com a psicologia. Mas, através de alguns estudos, verificou-se que pacientes que se submetiam ao tratamento psicoterápico, tanto no pré quanto no pós-operatório, as chances de melhora com a cirurgia foi muito satisfatória. Então, hoje, se preconizou a necessidade e a importância do tratamento psicoterápico no pré e no pós-operatório. Quantas sessões ou quanto tempo antes de eu realizar a cirurgia bariátrica eu preciso fazer, ou não existe nada preconizado, assim, número de sessões, ou qual é, na tua visão, no teu ponto de vista, quanto tempo o paciente precisa passar por esse atendimento? Não há nada preconizado de quantidade de sessões e tempo de psicoterapia. No entanto, cada caso é um caso. A necessidade é muito única e muito particular de cada paciente que se submete ao procedimento. Em média, quantas consultas? Existe assim, um médico que fala assim, olha, eu quero que pelo menos 10 consultas, 12 acompanhamentos? Não. Na minha experiência, nunca tive essa demanda de, no mínimo tanto, no máximo tantas sessões. Ficava muito livre o profissional para poder verificar quando aquele paciente estava em condições emocionais e psicológicas para se submeter ao procedimento. E depois da cirurgia, como é que fica? Existe o acompanhamento pós-operatório, para que a gente possa perceber como que esse paciente está lidando com esse procedimento, que é um procedimento muito invasivo. A restrição alimentar é uma situação muito difícil para o paciente. E esse acompanhamento psicoterápico pós-cirúrgico é para dar suporte a esse paciente, para lidar com essa limitação alimentar, com essa restrição alimentar, para que essa compulsão do alimento não seja transferido para uma outra compulsão, por exemplo, por bebidas, por drogas, por roupas, que ele não transfira essa compulsão alimentar para outra compulsão. Então, o pós-operatório é muito importante. E fica o resto da vida ou faz alguns acompanhamentos? Não é para o resto da vida. É até o momento em que a relação psicoterápica possa perceber que aquele paciente não necessita mais do acompanhamento psicológico. E existe alguma coisa que fale que a obesidade é causa de doenças psicopatológicas, algo parecido? Não há uma lógica certa e única. No entanto, a obesidade ela pode ter fatores emocionais, fatores históricos, genéticos, que levam a pessoa à obesidade. Então, nessa avaliação, nessa psicoterapia pré-operatório, todos esses fatores, eles precisam ser avaliados. Se essa pessoa tem uma obesidade que foi adquirida, se ela tem uma história
familiar, se ela tem uma história genética, alguma doença pré-existente que levou essa pessoa a uma obesidade. Nós já conversamos em outros programas, professora, com um profissional educador físico, com um profissional de nutricionista, sobre essa questão da obesidade. E a gente elenca algumas questões, principalmente no adolescente, que o Brasil hoje é um país que tem uma população jovem crescente na questão obesidade, né? E a gente falou de atividade física, nós conversamos também sobre a má alimentação. Mas, assim, fatores emocionais, principalmente nessa idade, porque a gente vê, assim, a criança é muito gordinha, o adolescente é muito gordinho. O que leva emocional essa criança a comer mais, como você falou, assim, ter uma compulsão por alimentos? É muito particular de cada criança. No entanto, a sociedade hoje, ela traz uma sociedade do consumo, uma sociedade do aqui e agora, e onde essas crianças não têm mais o lazer como se tinha antigamente. Essas crianças não fazem atividades físicas, são comidas rápidas, comidas gordurosas. Então, não há uma organização, muitas vezes até familiar, que propicie uma alimentação saudável, uma vida saudável. Além dos fatores emocionais que toda essa sociedade atual pode trazer para essa criança, assim como para o adulto, né? Essa questão ainda, eu queria assim, que ficasse mais clara, o adolescente que tem uma família que trabalha fora, trabalha muito, é muito ausente, ele acaba comendo mais para chamar atenção ou para suprir algum carinho, alguma situação emocional? Tanto a criança quanto o adulto. Ele pode buscar no alimento, porque o alimento é a fonte de prazer, né? É onde nós, desde bebês, aprendemos a silenciar o nosso choro, foi mamando. Então, muitas vezes, nós suprimos a nossa carência afetiva com o alimento. É triste, né? Essa questão do alimento ser uma fonte de prazer. E eu falo isso porque eu já fui obesa, então é uma coisa muito preocupante, né? A gente acaba comendo mais para saciar algo, né, que está faltando, não é verdade? Para suprir. Para suprir, isso. Nós conversamos no bloco anterior, professora, a questão da compulsão, né? E existem algumas coisas que se falam em relação especificamente à cirurgia bariátrica no pós-operatório. Então, eu já ouvi assim, depois que eu fiz a cirurgia eu passei a comprar muito, outros me falaram assim, olha, eu comecei a beber, fala-se até na questão de drogas. Existe isso ou é mito? Existe. Hoje, com o trabalho multiprofissional, onde o psicólogo está inserido, essas demandas, essas questões de compulsão por roupa, por drogas, por bebidas, têm se diminuído muito. Por quê? Porque a partir do momento em que o paciente ele consegue perceber e consegue descobrir o motivo pelo qual ele precisa do alimento como fonte de prazer, a tendência é que ele não busque outras fontes de prazer para suprir ilusoriamente aquela necessidade, que muitas vezes, como nós falamos, é uma carência, é um afeto, é um sentimento, e o alimento ele não supre. Pelo contrário, ele traz outras questões emocionais que essa pessoa fica em sofrimento psíquico, né? A tristeza, a depressão, né? O grau de depressão em obesos é muito alto. Né, o isolamento afetivo, acaba trazendo com que esse paciente, com que essa pessoa obesa, ela não tenha relações sociais, não tenha vínculos afetivos, porque ela se sente envergonhada, ela se sente exposta, ela se sente julgada pela sociedade. Então, ela fica em casa, reclusa. E essa questão da compulsão, você coloca pra gente que é para suprir, né, essa falta de alguma coisa. Existe essa questão assim, eu compro mais roupa porque eu estou resgatando minha autoestima? É muito particular. É muito particular de cada ser humano. A busca por um prazer é muito relativo. Uns se satisfazem simplesmente comprando sapatos, roupas, outros na droga, outros na bebida. Então, isso é muito relativo, o motivo pelo qual eu acabo trazendo um fator de compulsão. E essa questão, então, a compulsão pela roupa, a compulsão pela bebida, é mais um mito no sentido de que eu compro porque estou resgatando minha autoestima ou porque estou sentindo necessidade de beber.
É mais uma questão mesmo de um transtorno... É um emocional, é compulsão. Emocional. Sim. Nessa questão da cirurgia bariátrica, você tem um acompanhamento, você tem aí uma experiência de trabalho em consultório com pacientes, tanto no pré como no pós. Sim. Né? O que você tem ouvido, eu sei que não pode falar em determinadas situações, mas assim, da sua experiência, o que mais te chama a atenção no consultório quando o paciente já está lá no pós-operatório? A alegria no pós-operatório. As pessoas com obesidade, elas sofrem muito preconceito, né? É o julgamento da sociedade, é o próprio julgamento, é o isolamento, é a vergonha. E com o procedimento cirúrgico, muitas dessas questões acabam sendo minimizadas. A pessoa ela consegue sair, ela tem o prazer de poder usar uma calça jeans, que parece que é tão mínimo, né, para as pessoas que não têm um sobrepeso, ou já foram obesas, ou são. Mas usar uma calça jeans, para muitas das mulheres, é o que traz mais felicidade. É poder olhar no espelho e se reconhecer como ser humano. É poder olhar para o outro e não sentir no outro o olhar de julgamento e de reprova pelo peso. Porque a nossa sociedade ainda acredita que o obeso é obeso porque ele não para de comer. Porque ele é obeso porque ele quer ser obeso. E nenhum obeso ele quer essa condição de sofrimento por um simples desejo. Existem todos os fatores orgânicos, né, com doenças pré-existentes, com os fatores emocionais. E a partir do momento que ele consegue se olhar no espelho e se reconhecer possível, potente, é muito satisfatório. Eu já escutei em relação a essa satisfação de profissional da área de saúde que depois que fez a cirurgia bariátrica a pessoa casou, que até então não tinha casado, arrumou namorado. Tudo isso faz parte desse processo novo que está vivenciando? Faz, porque para muitas pessoas o peso é uma proteção. Ah, não sabia disso. Pode ser uma proteção. Por que uma proteção? Por muitas vezes uma autoestima muito baixa, por uma dificuldade de relacionamento. E aí o peso vem com uma condição de isolamento. E aí a partir do momento em que ela reconhece, né, tudo isso, e isso é importante para que ela reconheça o porquê desse peso, por que ela está se protegendo com esse peso, e ela consegue entender a importância de viver diferente, a necessidade de viver saudável, porque a obesidade é uma doença, ela se abre para o mundo. E os relatos de pessoas que sim, que se casaram, pessoas que tiveram outras condições que não tinham antes dessa cirurgia, são muito reais. Você já teve essa oportunidade de vivenciar situações assim? Sim, sim. E o contrário? Aquela questão que daí o parceiro começa a ter ciúme, principalmente se o parceiro é um pouco gordinho, é obeso. Existe isso? Muito. Tanto com as mulheres quanto com os homens. Porque quando a gente pensa em obesidade, a gente pensa muitas vezes só na mulher. Mas muitos homens têm procurado a cirurgia e as suas companheiras, as suas esposas, as suas namoradas têm muito mais dificuldade em lidar com o pós-operatório dos seus maridos que estão emagrecendo, que estão recuperando a autoestima, que estão saindo, que estão se divertindo, do que os homens, né, que têm suas companheiras emagrecendo pós-cirúrgico. Então a mulher tem mais ciúme? A mulher tem mais dificuldade. O medo de perda da mulher é muito maior. Foi o que eu observei na minha prática. E essa questão, ela movimenta bastante essa relação amorosa. Muito. E por isso que nesse procedimento, para a cirurgia bariátrica, a família tem que estar envolvida. Esse acompanhamento, ele não pode ser um segredo do paciente. Ele precisa ter a ajuda e o auxílio da família. Por quê? Porque a família tem que estar dentro desse procedimento. Ela tem que saber o porquê que ele só vai precisar tomar um copinho de água durante tantas semanas. Por que ele tem que se alimentar de 2 em 2 horas. Por que ele não pode comer muito. Então a família, para que não aconteça um boicote, né, sem que essa família saiba o que seja realmente esse boicote, mas desfazer todo esse procedimento pós-operatório, ela precisa estar envolvida. E isso é uma condição mínima
para a cirurgia bariátrica é que não seja um segredo. Professora, você relatou a questão da família, né? Então a gente pensa assim, vai só o paciente no consultório, pronto, resolveu. Às vezes ele vai até escondido porque existe um certo preconceito, um certo mito em relação a essa questão. Como é esse envolvimento da família? A família boicota às vezes sem querer? Sem a intenção, sim. Muitas vezes por ter medo de que está comendo muito pouco. Existe muito ainda o mito de que a pessoa que passa por procedimento cirúrgico bariátrico, ela não vai comer mais, que ela sempre vai vomitar e que ela não vai mais ter uma vida feliz e saudável em relação à comida. E não é bem assim. Então, para que ela esteja muito bem amparada, essa família tem que estar junto com ela. Por quê? Porque o início é muito restritivo, porque ela precisa de todo um outro amparo, até emocional dessa família, para dar conta, porque ela vai passar alguns dias na água, ela vai passar alguns dias no líquido, e até que ela possa se alimentar normalmente. Que hoje, as pessoas que passam por um procedimento cirúrgico, elas comem normalmente. Elas podem ir numa pizzaria, elas podem ir no rodízio, elas podem alimentar normalmente. A única diferença é que é mais vezes ao dia, em menor quantidade. E isso incomoda as pessoas, não é verdade? Muito. Porque fala assim, nossa, tá comendo de novo? Vai engordar? Não, ela tem que comer de 2 em 2 horas. Esse é o correto. E a questão, assim, da família querer induzir a aumentar o volume alimentar, existe? Muito. É muito real. E aí, o trabalho precisa ser em equipe, com a psicóloga, com o nutricionista e com o médico responsável. Por quê? Porque os três precisam estar a par de toda a situação daquela família para conseguir trazer essa família e poder mostrar toda a realidade desse procedimento. E quando o paciente fala assim, esse alimento não tem mais aquele sabor maravilhoso, é transtorno emocional ou é algo relacionado à cirurgia? Podem ser os dois. Por quê? Os relatos são de que muitas vezes pós-cirúrgico, os alimentos modificam o gosto. O paladar fica diferente. Isso é real. Então, muitos não conseguem mais ter o mesmo prazer em comer um chocolate. Precisa ser um chocolate amargo, meio amargo, porque sente o doce de uma forma muito mais intensa, assim como o salgado. No entanto, outros, eles acabam acreditando que eles não conseguem comer por conta de todos os mitos que nós temos pré-existentes e que a pessoa nunca mais vai poder comer como comia antes. E acaba acreditando que só a bebida, só o refrigerante, que só o doce fica mais fácil para se alimentar. E acaba engordando. Engorda de novo. Engorda de novo. Então tem os dois lados. Tem a questão emocional, né? E tem todos os mitos por detrás dessa cirurgia. Falando em mitos, a gente quando ouve falar sobre cirurgia bariátrica, hoje bem menos, né? Mas ainda ouve falar isso. Se você comenta, vou fazer a cirurgia, ou alguém conhecido seu vai fazer, a primeira fala que emerge da pessoa você não tem risco, não tem medo de morrer, né? E a gente sabe que qualquer cirurgia é uma cirurgia que envolve riscos, né? Desde uma apendicectomia até uma outra cirurgia mais simples ou até uma mais complexa. Mas na bariátrica parece que a coisa é mais arraigada, parece que é mais forte. E o que acontece em relação a isso? A cirurgia bariátrica tem uma história, né? Pré-existente, que se morria muitas pessoas na cirurgia e no pós-operatório. Hoje isso não é mais realidade. Hoje as cirurgias têm toda uma cientificidade por detrás que traz toda uma segurança maior. Hoje se morre muito pouco com a cirurgia, se morre muito mais com a obesidade. Então o risco de morte é muito maior, isso são dados do IBGE. Os riscos de morte são muito maior com a obesidade do que passando por um procedimento cirúrgico bariátrico. E o adolescente, ele tem mais transtorno emocional ou não muda nada? Não muda muito do adulto, do adolescente e da criança. Os fatores emocionais envolvidos geralmente são os mesmos, que levam a uma compulsão.
E a questão, então, dessa evolução do número de cirurgias bariátricas, o Brasil parece que é campeão, assim, ele ou ocupa um primeiro, um segundo lugar em número de cirurgias bariátricas. Você acha que isso é em função do corpo perfeito que o brasileiro procura, ou porque nós estamos realmente com um problema maior de saúde pública em relação à obesidade? A obesidade hoje é considerada uma epidemia nacional. O índice de obesidade, né, no brasileiro aumentou muito. Né? Hoje a gente sabe que a obesidade é uma doença e ela precisa ser tratada e precisa ser curada. E isso é uma questão real. Existe a busca do corpo perfeito? Existe. Mas o que eu tenho visto das pessoas que eu tenho acompanhado no consultório é em busca da saúde. Porque o risco de morte enquanto obeso é muito maior. O corpo perfeito, muitas vezes, é muito secundário. Então, a cirurgia bariátrica, fica bem claro, é para tratamento. É para tratamento. Rapidamente, professora, o que você falaria para quem está nos assistindo sobre cirurgia bariátrica? Poucas palavras. Que não tenham medo. Aquelas pessoas que são obesas, que têm um sobrepeso e que entram dentro de uma perspectiva para a cirurgia bariátrica do IMC, que não tenham medo, que busquem, né, que investiguem, que vão atrás de médicos que atendam a essa demanda. Nossa cidade hoje tem muitos médicos bons e que não tenham medo e que vão atrás, que busquem um tratamento, não apenas psicoterápico, mas um tratamento de auxílio, porque é uma doença. Obrigada, professora, pela sua presença hoje aqui no programa. Obrigada pelo convite, Maristela. Eu conversei hoje no programa Saúde e Consciência com a professora Carla Patrícia Rambo, mestre em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, professora do curso de Psicologia da Unidade Umuarama e da Unidade Cianorte, Unipar, sobre cirurgia bariátrica e atendimento psicológico. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá!